Olá, alunos! Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender a calcular os diâmetros econômicos e convertê-los, então, para diâmetros comerciais, aquilo que de fato existe no mercado de trabalho, tá bom? Essa aula já foi gravada lá no Google Meet, então a qualidade do vídeo não é a melhor, a qualidade do áudio não é a melhor de todas, tá bom? Mas o ambiente é o mesmo, né? Que é aqui a minha cozinha. Então, de vez em quando aparece alguém, tem um ruído. E se não me engano, naquela aula eu falava bem baixinho, porque minhas filhas já estavam dormindo. Tá joia? Aproveita aí então e até já. Então, olha só, a gente vai começar a aprender, para quem não conseguiu pegar muito bem essa parte, como que a gente calcula diâmetros para redes de abastecimento de água, ok? Bom, a gente vai entender que existe uma primeira característica de diâmetros que nós chamamos de diâmetro econômico, ok? O diâmetro econômico, deixa eu colocar o mouse aqui, é aquele calculado por equações empíricas que definem o melhor diâmetro na relação de custo-benefício para determinada situação, ok? Então, sempre que eu faço um cálculo de diâmetro, primeiramente, o primeiro resultado que eu tenho é o chamado diâmetro econômico, aquele diâmetro que é o mais adequado para transportar aquela vazão de água, né? No cálculo do diâmetro econômico, considera, por exemplo, variáveis como o custo de implantação, desgaste do material ao longo do tempo, a perda de carga que o meu sistema vai sofrer, a velocidade de escoamento. Então, existem várias fórmulas para diâmetros econômicos, algumas muito bem elaboradas, outras mais simples, mas que também funcionam bem, ok? Então, quando você for para a área de projetos, se você quiser, né? Quando você for trabalhar na área e você tiver contato com a hidráulica, você vai ver que cada engenheiro ou cada empresa prefere um determinado tipo de cálculo para diâmetro econômico, né? E nos próximos slides eu mostro quais são esses cálculos mais comuns. Bom, qual que é o problema do diâmetro econômico? Raramente o resultado que eu vou obter existe comercialmente. Então, para uma determinada vazão de água, um diâmetro econômico vai ser de, por exemplo, 262 milímetros. Comercialmente, ninguém produz isso, né? Ou é 250, ou 280, ou 300, 262 não vai existir. Então, como que eu vou adaptar isso para o mercado, para comprar o tubo correto? É aí que entra o diâmetro comercial, que a gente vai ver nos próximos slides, ok? Então, olha só, existem várias formulazinhas para a gente determinar o diâmetro econômico, né? Fórmula de Bresse, uma fórmula estipulada pela ABNT, fórmula de Hockenheimer, ok? O mais comum quando eu trabalhava no mercado era esse aqui, ó, a fórmula de Bresse, ok? Ela envolve o custo de implantação do material, ela envolve o desgaste ao longo do tempo, né? Então esse K era um númerozinho tabelado que a literatura fornecia para a gente. Então cabe aí quem quiser dar uma pesquisada depois mais a fundo, ok? Bom, e o diâmetro comercial então é aquele que de fato eu vou usar no meu projeto. É aquele que de fato existe no mercado, é aquele que de fato eu vou comprar, e ele é calculado baseado no diâmetro econômico que eu calculei agora há pouco, né? Os diâmetros comerciais variam muito de empresa para empresa, de material para material, né? Então, alguns diâmetros existem em determinados materiais, outros diâmetros não existem, você não vai encontrar no mercado. Então, existem centenas, dezenas, milhares de catálogos comerciais de diâmetros, né, de materiais, de tubulação. Tudo isso, quem vai decidir novamente é o engenheiro, né? Mas você vai ter a base para dar todo o suporte na opção, para escolher o melhor tubo, para poder trabalhar junto com ele, assessorando o desenvolvimento dessa parte hidráulica dos projetos, tá? Então, olha só, por exemplo, o diâmetro comercial, a gente vai entender também que antigamente usava-se a polegada, né? Foi a primeira medida de diâmetros que a gente teve no Brasil. Então é muito comum ainda você encontrar o pessoal falando, é 3/4, é diâmetro de meia, é diâmetro de 2 polegadas. Quanto que é isso no padrão brasileiro, né? Bom, uma polegada vale 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, né? Então, olha só, uma polegada vale uma fração de milímetro, é um número muito pequeno. Então, a gente arredonda isso.
Então, sempre que alguém falar, por exemplo, 3 quartos de polegada, na verdade a gente está se referindo a um diâmetro de 20 milímetros. Mas, na verdade, 3 quartos de polegada são 19,05 milímetros. É muito pequeno, né? Então, a gente arredonda quase 1 milímetro para cima para concluir que isso é 3 quartos de polegada, tá bom? Para você transformar polegada em milímetros, você multiplica 25,4 milímetros pela polegada que você está, né? 25,4 vezes 3 quartos, 19,5. Meia polegada, 25,4 vezes meio, dá 12,7. No Brasil, a gente usa 15 milímetros. Então, olha só, a gente arredonda mais para cima ainda do que os 3 quartos. 4 polegadas dá 101,6 milímetros. Agora a gente arredonda para baixo, 100 milímetros, né? Então são essas funcionalidades, essas coisinhas que você vai começar a conhecer no mercado de trabalho, né? Então aqui você vai ter uma breve noção, mas é no dia a dia que você vai incorporar essas coisas no seu trabalho, tá? Bom, existem, como eu disse, várias tabelas de diâmetros comerciais, ok? E você vai poder usar aquela que você se sentir mais confortável, tá? Mas nas nossas aulas nós vamos usar essa tabelinha aqui, ó, tá? É uma tabela genérica que eu fui fazendo, juntando diâmetros de vários tipos de materiais, né? Tem os diâmetros razoáveis para os nossos trabalhos, ok? E todo exercício que nós fizermos, nós vamos nos basear nessa tabelinha aqui, tá bom? Mas existem várias no mercado de trabalho, de acordo com cada fornecedor. Então, olha só, nessa tabela, se você estiver procurando um diâmetro de 10 milímetros, o equivalente em polegadas é 3 oitavos. Se você estiver procurando um diâmetro de 150 milímetros, o equivalente em polegadas são 6 polegadas. 90 milímetros, 3 polegadas e meia. 65 milímetros, 2 polegadas e meia, tá? Então, a gente vai se acostumar com essas duas nomenclaturas aí para diâmetros. Bom, para a gente poder começar os nossos cálculos, nós temos que considerar alguma coisa, tá? Nós vamos usar uma fórmula a mais simples possível para calcular diâmetros econômicos, onde eu vou considerar somente a velocidade de escoamento. Não vou considerar custo de implantação, perda de carga, desgaste do material, né, coeficiente de rugosidade, porque isso são atribuições do engenheiro, ok? E isso entra num campo que foge um pouco do que o técnico é obrigado a saber, tá? Mas essa formulazinha costuma bater bem, né? Para a gente conseguir chegar num diâmetro razoável aí, ok? Então, nessa fórmula, eu considero somente a velocidade de escoamento, tá bom? Eu ignoro o tipo de material da tubulação, a pressão de trabalho, os custos de implantação, o desgaste do material. É somente baseado na velocidade de escoamento da água. Também, a fórmula só funciona se o tubo estiver totalmente pressurizado, né? Então, eu trabalho com o chamado cônduto forçado. Ela não funciona para escoamentos livres, ou seja, côndutos que trabalham a meia seção, redes de esgoto, por exemplo, né? Só funciona se meu tubo estiver totalmente preenchido com água. E você vai ter em mente que isso vai te dar uma projeção, tá? Mas quem vai bater o martelo e de fato assumir a responsabilidade de tudo que vai acontecer é o engenheiro, beleza? Bom, então para a gente poder basear a fórmula na velocidade, a primeira pergunta que eu faço é: que velocidade? Né? Então a gente procura lá na NBR 12218, ela é a NBR que é responsável, né, por redes de distribuição e abastecimento de água fria. E ela diz o seguinte: toda a rede de distribuição ela tem que ter uma velocidade mínima de 0,6 metros por segundo de escoamento de água, uma velocidade máxima de 3,5. Então, esse é o seu range, esse é o seu intervalo de trabalho, né? Não posso ter velocidades inferiores a 0,6, né? Porque velocidades muito baixas tendem a sedimentar material na rede, você tende a ter uma pressão baixa na rede também, tá? E também não pode ser uma velocidade superior a 3,5. Velocidades muito altas tendem a romper mais a rede, causar muita perda de carga, você acaba forçando muito o motor, bomba, essas coisas aí, tá bom? Então, a partir dessa velocidade, desse trabalho de velocidade, a gente agora vai pensar na equação da continuidade. A equação da continuidade diz
que vazão é igual à velocidade menor é a área do tubo. Deu uma bugada? Vamos lá. Se eu quero fazer o fluido, a água, escorrer mais rápido no tubo, eu diminuo a seção dele, como se fosse uma seringa, né? Já reparou que a ponta da seringa é fininha e a bitola dela é maior? À medida que você vai pressionando lentamente a seringa, observa como a água da pontinha dela sai muito mais rápido, né? Porque ela passa por uma seção muito pequena. Como a vazão é a mesma, quando ela passa por essa seção pequena, ela aumenta a sua velocidade. Diminui a seção, aumenta a velocidade. Mesma coisa quando você está irrigando o jardim, lavando a calçada, não pode fazer isso, né? Quando você está usando a mangueira. Quando você quer fazer a água ir mais longe, o que você faz com a mangueira? Você pressiona a frente dela, né? Pressiona a ponta. Quando você pressiona a ponta, você diminui a seção. A vazão de água é a mesma. Então, o que vai acontecer? Aumentar a velocidade para compensar a redução da seção, tá? Então, como a gente quer trabalhar com uma velocidade máxima, isso vai me responder, vai me dar como resposta o menor diâmetro possível. Essa aqui é a jogada, pois isso vai me fornecer o menor diâmetro possível. Né? Menores diâmetros é o custo mais econômico da minha obra. Ok? Se eu trabalhasse com a menor velocidade possível, isso ia me dar os maiores diâmetros. E aí, no custo da obra ia ficar extremamente exagerado. Tá bom? Então, é isso que nós vamos considerar para a gente começar os nossos cálculos. Bom, ó, a equação da continuidade diz que vazão é uma velocidade vezes uma área, tá? A área vai ser sempre área de tubos circulares, já que eu estou falando de diâmetro, ok? Como que é a área de tubos circulares? Eu posso fazer em função do raio ou em função do diâmetro. Eu já vou deixar em função do diâmetro, porque é isso que nós estamos estudando, trabalhando, e é isso que nós vamos comprar no mercado de trabalho. Tubos em função de diâmetros, não de raios. Bom, a fórmula de qualquer coisa circular é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, perceba que a área virou isso aqui, tá? Deixa eu colocar outra opção de ponteiro aqui, tá? Então, a minha área virou tudo isso aqui, ó. π vezes d ao quadrado sobre 4, tá? Só que agora eu quero isolar o diâmetro, porque é ele que eu quero calcular, o diâmetro das tubulações. Então eu vou pegar o π, vou pegar o quadrado, vou pegar o 4 e vou jogar todo mundo para o lado de lá. Para isolar o diâmetro, o π está multiplicando, passa dividindo. A velocidade, mesma coisa, está multiplicando, passa dividindo, né? O 4 está dividindo, passa multiplicando. O quadrado vai virar raiz. Então, a minha fórmula vai ter essa carinha aqui. Raiz de 4 vezes Q dividido por V vezes π, tá? Lembrando que π vale aproximadamente 3,1415 e tal, né? A sua calculadora dá o resultado mais exato, se você quiser, tá bom? Considerando também que a velocidade máxima sempre vai ser de 3,5, eu vou jogar esse 3,5 no lugar do V. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o diâmetro vai ser 4 vezes Q, vezes, dividido por 3,5, que é a velocidade máxima de escoamento, 3,5 vezes π. Eu tiro a raiz disso, né? Lembrando que é por causa que o d está ao quadrado. E aí eu multiplico por 1000. Por que eu multiplico por 1000, professor? Porque aí você já vai ter a fórmula em milímetros. Essa fórmula vai te dar um resultado em metros, né? Uma vez que a vazão é em metro cúbico por segundo, a velocidade é em metros por segundo, então o diâmetro também vai ser dado em metros. Quando você multiplica por 1000, tá? Você vai ter esse resultado em milímetros. Então fica tranquilo que você vai ter resultados bem pequenininhos, mas quando você multiplicar por 1000 vai dar um valor mais razoável, tá? Então essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular o diâmetro econômico.
4 dividido 4 vezes Q, a vazão. Lembrando que a vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo. 3,5 vezes, dividido por 3,5 vezes π. Lembrando que 3,5 é a velocidade de escoamento em metros por segundo e 1000 é o fator de conversão para milímetros, ok? Bom, depois que a gente calcula o diâmetro econômico, como eu falei, o resultado vai ser um valor que não existe comercialmente, né? 99,9% das vezes é isso que vai acontecer. Então, o diâmetro comercial que eu vou escolher para minha obra vai ser aquele disponível, tá? E que seja o primeiro número superior ao que eu calculei. Então, se o meu resultado deu 62 e o primeiro número maior do que isso comercialmente é o 65, é esse o valor que eu vou adotar para minha obra. Se o meu resultado deu 125, né? Não, 125 já existe. Se o meu resultado deu 113, não existe 113 comercialmente, 113 milímetros. E o primeiro valor superior é o de 125, é esse que eu vou adotar para minha obra, tá bom? Então, olha só, o primeiro exemplo aqui, ó. Calcule um diâmetro econômico e comercial para uma vazão de 30 litros por segundo. Lembra do que eu falei? A vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo. Então, basta eu pegar 30 e dividir por 1000. Olha aí, ó, tá? Tá horroroso, mas é isso aí. Então, 30 dividido por 1000 dá 0,03 metros cúbicos por segundo. Esse 0,03 é o que eu vou jogar na minha fórmula no lugar do Q. Então, vai ficar 4 vezes 0,03 dividido por 3,5 vezes π. Ah, professor, mas como que eu faço isso da calculadora? Faz parte a parte. Faz 4 vezes 0,03, anota o resultado. Divide por 3,5 vezes π, anota o resultado. Depois tira a raiz, depois multiplica por 1000, tá bom? Até você ter confiança em usar a calculadora. Depois você tenta repetir esse processo na calculadora científica e ver se o resultado bateu ou deu muito próximo, né? Por questão de arredondamento. Faz dos dois jeitos até você ter confiança em usar na sua calculadora, tá bom? Bom, para 30 litros por segundo, meu diâmetro foi de 104,5. Esse é meu diâmetro econômico. Não existe no mercado esse diâmetro. Então eu vou voltar naquela tabelinha agora e vou procurar o primeiro diâmetro superior. Bom, o primeiro diâmetro superior, o 100 não pode, porque ele é menor do que 104, é o de 125. Então é esse valor que eu vou adotar para o meu resultado, tá? Então, olha só, na minha obra, para transportar 30 litros por segundo, eu vou usar um diâmetro de 125 milímetros ou 5 polegadas, ok? Lembrando, a velocidade é de 3,5, né? Para isso, teria que ser um tubo de 104 milímetros. Peraí, deixa eu repetir tudo de novo, desculpa. A vazão de água é 30 litros por segundo e a velocidade máxima de escoamento é 3 metros por segundo, 3,5 metros cúbicos por segundo. O tubo ideal seria o de 104 milímetros, que não existe. Então, eu vou comprar um maior de 125. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuir, né? Então, eu não vou trabalhar no 3,5 metro por segundo. Eu vou trabalhar numa velocidade mais baixa. E é isso que o meu próximo slide me explica. Tá vendo só? Ele fala assim, ó. Para eu poder calcular agora qual que é a velocidade real de escoamento, né? Eu vou pegar o tubo que eu escolhi, de 125 milímetros, né? E vou jogar esse valor na minha fórmula da continuidade, né? Q é igual a V vezes A, né? Q é igual a V vezes A. Minha filha acho que está chamando aqui, tá? Se eu isolar o V, o A passa dividindo, tá bom? Então, olha só, Q é igual a... Aí, ó, peraí que ela tá chorando, desconcentrou. A velocidade é igual a Q, a vazão, dividida pela área. A vazão é 0,03, ou 30 litros por segundo, e a área é a área de um tubo circular, tá? O diâmetro é de 125 milímetros. Só que ele não pode estar em milímetros, senão minha fórmula não dá certo, tem que estar em metros, tá? Então, eu divido ele por 1000. Olha aqui, ó.
Mostrando aqui, ó. Então, o valor que eu vou usar na fórmula, 0,125 ao quadrado. Tá? O meu resultado dá 2,44, tá vendo? O máximo que a NBR exige é de 3,5. Como eu aumentei o diâmetro, eu diminuo a velocidade para 2,44. Beleza? Outro exemplo. Transportar uma vazão de 1 litro por segundo. Bom, 1 litro por segundo eu preciso transformar em metros cúbicos por segundo. Então, primeira coisa, divido por 1000. Dá 0,001 metro cúbico por segundo. Essa é a minha vazão aqui, que eu vou jogar na minha fórmula. Beleza? Então, vai ficar 4 vezes 0,001 dividido por 3,5 vezes π. Tiro a raiz do resultado e multiplico por 1000, o resultado dá 19,1, ok? Lembrando, então, que esse valor de 19,1 não existe comercialmente, né? Então, eu vou voltar lá na minha tabelinha, ó. O anterior é 15 e o próximo e maior é o 20. Então, é o 20 que eu vou usar no meu resultado. O tubo que eu vou comprar é um tubo de 20 milímetros, ou 3/4 de polegada. Joia? Qual vai ser a velocidade, então, já que eu vou aumentar o diâmetro da minha rede? Mesma coisa. Velocidade é a vazão dividida pela área. O diâmetro é de 20 milímetros. Lembrando que eu preciso usar ele em metros. Então, eu vou dividir por 1000, tá? Então, vai ficar a vazão de 0,01 dividido por π, né, vezes o diâmetro ao quadrado, sobre 4. E a velocidade cai para 3,18, tá vendo? O máximo é 3,5, eu estou com 3,18 dentro do que a NBR exige, ok? Esse é então, só lembrando, tá? Isso aqui é o diâmetro econômico e isso aqui é o diâmetro comercial. Último exemplo aí, ó. Calcular o diâmetro econômico comercial para uma vazão de 200 litros por segundo e verifique se a velocidade verifique a velocidade real de escoamento. Mesma coisa então, né? Para uma vazão de 200 litros por segundo, vou dividir por 1000 para transformar isso aqui em metros cúbicos, vai dar 0,2. 4 vezes 0,2 dividido por 3,5 vezes π, é a fórmula do nosso diâmetro econômico, né? Depois eu multiplico isso por 1000 e o resultado dá 269,7. Obviamente, não existe um diâmetro desse tamanho, né, no mercado de trabalho. Então, eu vou lá na minha tabelinha. O anterior é o 250, qual que é o próximo? 300 milímetros. Então, é esse que eu compraria para a minha obra, ok? Maior do que 269. Vamos medir a velocidade agora? Se eu aumentei o diâmetro, diminuo a velocidade. Então, vai ficar a vazão, que é 0,2, porque está em metro cúbico por segundo, dividido por π vezes 0,3 ao quadrado. Foi o diâmetro que eu escolhi de 300 milímetros, né? Então ele vai virar 0,3. Olha só para quanto que vai a velocidade. 2,83, tá? Então a velocidade diminuiu aí, está bem dentro da faixa de trabalho. Não pode ser maior do que 3,5 e nem menor do que 0,6. Beleza? Deixa eu descartar minhas anotações aqui. Então, gente, é isso que a gente vai usar na maioria dos exercícios, ok? Daqui a pouco eu gravo uma aulinha também mostrando mais ou menos como é que a gente vai calcular, fazendo uns exemplos dos exercícios para vocês começarem a resolver, tá bom? Deixa eu dar uma atenção aqui para minha filha, senão ela vai pirar, porque a porta aqui da cozinha está fechada, né? E aí eu tento começar a resolver uns exemplozinhos com vocês, para que vocês fiquem mais confiantes, tá bom? E lembrando, não fica preocupado em fazer na calculadora científica tudo direto, calma. Faz primeiro na mão, anota os valores, depois vai ganhando confiança, tenta fazer direto na calculadora. Quando você ter certeza que você está fazendo na calculadora, você passa a usar só ela. Outra dica que eu dou, se você saber usar um pouquinho do Excel, você joga todas essas fórmulas numa planilha. Então você joga as fórmulas na planilha e aí os exercícios no dia a dia ou quando você precisar para sua vida, você só joga a vazão e pá, ele automaticamente já calcula os diâmetros para você, né? Só que você tem que saber um pouquinho de Excel para poder saber jogar os dados lá certinho. Beleza? Então, a gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula. Um abraço, um beijo, um queijo e até daqui a pouco.